Esses dias eu estava num grupo de fotografia analógica e alguém falou sobre composição, que queria melhorar a composição das fotos e tal. E eu achei que ninguém deu muita bola, assim. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre como falar sobre composição de imagem e... Peraí. Como explicar a composição? Eu fiquei pensando como explicar a composição de imagem sem ficar cagando regra e sem ficar falando mais do mesmo, assim, sabe? A maioria dos vídeos que a gente vê por aí gosta de trazer uma regrinha básica, assim. Que é a regra mais comum que a gente vê por aí, que todo mundo fala, com certeza vocês já ouviram falar, que é baseada... Isso aqui é chamado de espiral Fibonacci, ou vocês também devem conhecer como proporção divina, enfim. Essa é uma regra que foi muito usada por pintores, por artistas, e é muito usada até hoje por fotógrafos, e ainda por pintores, por designers, Mas é que essa regra, assim como a maioria das regras, né, ela serve a um propósito, ela tem uma função a cumprir. E essa função a cumprir é um troço que, assim, nem todo mundo explica pra gente quando a gente tá começando a fotografar e que faz toda a diferença, porque ela não é uma regrinha, não é só uma regrinha que a gente segue, sabe? Essa regra, ela faz parte de um conceito maior. Ela faz parte de um conceito que a gente tem que entender para poder compor fotograficamente, para poder compor imagens, compor designs, compor o que quer que a gente fazer sem amarra, sem limite, sem ficar preso numa regrinha dos terços, sabe? Então assim, a minha proposta para o vídeo de hoje não é ensinar uma solução mágica para ninguém, não é dar uma regrinha e fazer com que vocês, num estalar de dedos, aprendam a compor melhor as imagens de vocês. Minha proposta aqui é diferente. Eu quero fazer com que vocês pensem na hora de compor as imagens. Ah, mas Rodrigo, eu sempre penso na hora que vou compor as minhas imagens. Eu tô sempre pensando, né? Quando eu olho para alguma coisa, eu tô pensando como eu vou fotografar elas. Eu sei disso. Mas calma. É que é o seguinte, essa regra aqui, que também é a regra dos terços, ela é baseada elas servem para organizar as imagens. Então, a gente parte do princípio que compor uma imagem é organizar uma imagem. E por que isso é importante, assim? Por que isso é... E por que isso é importante? Assim? Por que esse conceito de organização visual é importante para a gente compor uma imagem? Porque é o seguinte, a nossa visão, nosso olho, ele não vê a imagem toda de uma vez só, formada, né, prontinha no nosso cérebro. A nossa visão, ela funciona como se fosse assim um ponto. E esse ponto, ele vai se movendo através da imagem, né, vai se movendo pelas imagens de maneira a construir essa imagem dentro do nosso cérebro, né? E aí, quanto mais rápido e quanto mais fácil ele fizer isso, melhor vai ser o entendimento dessa imagem e, consequentemente, na maioria das vezes, esse vai ser um processo mais prazeroso pra gente. E a nossa aceitação disso tudo, a nossa aceitação da imagem vai ser maior. E existem várias técnicas para fazer isso. Claro, a primeira, que todo mundo conhece, a que vocês já ouviram falar, a que vocês estão acostumados a ouvir, é a regra dos terços. O que é importante é vocês entenderem que a gente precisa dar algumas guias para o nosso olho seguir, para que ele possa começar a imagem por onde a gente quer e construir ela da maneira que a gente quer. É claro
claro que isso não é um conceito pronto, assim, né? Não é um conceito fixo, na verdade. Mas imagina o seguinte, imagina que vocês têm uma frase e ela pode ser disposta toda embaralhada pela tela, com as palavras por todos os lugares, ou ela pode ser disposta da maneira que a gente conhece. Qual que vai ser a maneira mais fácil de ler a frase? Quando ela está posta direitinho, né? Quando ela está posta da maneira que a gente está acostumado a ler. E o nosso cérebro ele funciona assim, ele funciona através de padrões familiares. Então, quando a gente vai construir uma imagem, quanto mais padrões familiares a gente der para o nosso cérebro, quanto mais a gente entregar para ele coisas que ele já conhece, mais rápido ele vai se organizar e mais rápido ele vai entender aquilo que os olhos estão entregando para ele, né? E para isso que a gente tem as regrinhas, né? Para isso que a gente tem a regra dos terços, para isso que a gente tem o espiral Fibonacci, para isso que a gente tem essas regrinhas. Porque essas regrinhas traduzem pra gente as maneiras com as quais o nosso cérebro já está acostumado a reconhecer as coisas. Só que, claro, essas não são as únicas regras existentes no mundo da fotografia e do design, né, e da construção da imagem. Existem diversas maneiras de construir imagens. Outro conceito importante na organização de imagens, né, na composição, é o conceito de preenchimento do quadro, né? É sempre importante estar atento, estar ligado no que está no quadro de vocês e se aquilo está ajudando a compor o frame ou se está sobrando, se está chamando uma atenção desnecessária, se está desorganizado, fora do lugar. Quanto mais coisas a gente tiver sobrando no frame que não precisariam estar ali, mais confusa vai ser a nossa imagem. Então, quando a gente faz uma limpeza do frame e entrega menos elementos desnecessários para a pessoa ver no nosso quadro, isso facilita o entendimento da imagem. E assim, essa linha de pensamento pode ser aplicada na construção de uma imagem da maneira mais simples possível, tipo Gursky fez na foto mais cara do mundo até pouco tempo atrás, né? Que uma das fotos mais famosas do trabalho dele, mas que eram só linhas retas horizontais que compondo uma imagem, né? Ou ele pode ser tão complexo quanto o trabalho do Greg Crewdson, que organizava tanto as imagens que construía um set inteiro, praticamente de cinema, para, enfim, né, compor e organizar a imagem por meio de diversos elementos. E é claro que esse pensamento, esse conceito inicial de organização de imagem, ele é super importante nos primeiros anos aí de formação de um fotógrafo, né, nos primeiros estágios de aprendizado de um fotógrafo. E assim como todas as regras, uma vez que a gente aprende, elas podem ser quebradas, né? Então a minha dica principal para vocês nesse vídeo é: pensem como vocês querem que a imagem de vocês seja lida por quem vai ver a foto. Ou melhor, como vocês vão construir essa imagem com elementos que criem dispositivos familiares para o cérebro das pessoas entenderem essa imagem. Se vocês conseguem compor ela com formas, com linhas, com perspectiva, enfim, não importa, né? E eu acho importante dizer que esse papo todo aí não é assim das vozes da minha cabeça. Peraí. Isso saiu de livros, né? De autores, de outras pessoas além de mim falam essas coisas. E assim, eu trago a dica desses 2 livros aqui que são incríveis para quem está começando a fotografar e está começando a querer entender um pouco melhor sobre composição fotográfica. O primeiro e o mais fácil para isso é esse livro aqui, que é O Olho do Fotógrafo, do Michael Freeman. Esse livro, ele é cheio, ele é repleto de explicações e traz diversas fotografias, diversos exemplos, né? Ele é bem completo, assim, é bem legal de ler, porque ele ensina exatamente isso que eu tô falando, só que de maneira mais completa, aliás, bem mais completa e muito mais organizada. Esse livro aqui cara, vai nesse aqui que não tem erro. Se quer aprender a compor melhores imagens. E esse cara aqui, o Michael Freeman, ele tem um monte de outros livros que ensinam um monte de outras coisas, assim, é um autor bem completo sobre fotografia e que vale muito a pena ter na estante.
E aí, um outro livro mais avançado, que aí serve não só para quem é fotógrafo, mas para todo mundo que trabalha na área visual, é esse livro aqui, que é Sintaxe da Linguagem Visual, da Donis Dond. Esse livro aqui, ele é bem menos ilustrativo, assim, ele é um pouco mais chatinho de ler, ele é um pouco mais difícil, mas ainda assim, ele fala basicamente de construção de imagem, né? E de elementos de construção da imagem. E apesar dele ser um pouco mais denso, ele é muito, muito, muito completo para quem quer aprender a construir imagens de maneira mais inteligente, de maneira mais assertiva, né? Esse livro aqui é tribom. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que esse vídeo não tenha sido assim tão caótico. Mas a moral é essa, é ser um pouco caótico para incentivar vocês a fugirem um pouco das regras. E se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem que eu esclareça um pouco mais esse conceito ou algum dos conceitos de composição fotográfica aqui no canal, comentem aí embaixo. Não deixem de apertar o botãozinho de gostei aqui e se inscrevam no canal. E é isso, a gente se vê numa próxima. Beijos, tchau!